Olá, meu nome é Rafael Belmonte, tenho 35 anos, sou de São Paulo, sou empresário, tenho alguns negócios de base tecnológica, clubes de investimento, também sou triatleta amador, coloquei o triatlo na minha vida há 4 anos, estou aqui em Florianópolis para realizar meu segundo Ironman Brasil. Ironman é uma distância de 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. É um baita desafio físico, mas mais do que um desafio físico, é um desafio cabeça de mentalidade. Descobri dentro do triatlo um estilo de vida que me permite conhecer a mim mesmo, conhecer os limites do meu corpo, me permitir destravar conquistas tanto na linha do esporte quanto na vida. Bom dia! Quinta-feira, 5h30 da manhã, estamos saindo aqui de São Paulo, partindo para Floripa. Viagem longa, mantendo o mesmo ritual do ano passado. Ano passado deu certo fazer o Ironman, concluir, manter o mesmo ritual. Vamos de carro, vamos apreciando o caminho. Essas coisas não se mudam. Não se muda nem o lado do travesseiro. Bora! Ir para Florianópolis fazer Ironman lá em Floripa já virou tradição, vim de carro. Esse ano a gente repetiu aí a tradição, justamente para manter as boas energias, as coisas que deram certo. A gente sempre se depara com a oportunidade de parar para, enfim, comer alguma coisa no meio do caminho. É uma viagem de 9 horas e eu não tinha noção, mas a gente acabou parando no mesmo lugar que eu parei ano passado. A gente não sabia que a gente ia parar no mesmo lugar. No passado eu passei com os meus pais aqui. A gente fez uma oração dentro dessa capelinha, que eu tive a felicidade de voltar aqui exatamente na mesma capelinha. Então vou repetir esse ritual de pedir boas energias para a prova, de pedir muitas bênçãos, muita proteção. Não acredito em coincidência. Então acho que era para eu parar aqui novamente. Eu tinha ideia que a gente ia parar nesse lugar aqui. Acabou que paramos, acabou que a capelinha tá aqui. Só mentalizar coisa boa, mentalizar o bem e pedir muita proteção aí a mim, as pessoas que estão comigo, para que, enfim, a gente se divirta bastante, que a gente tenha muita saúde, volte com muita saúde de um projeto como esse aí. Bora lá então. Chegamos em Florianópolis, um ano depois da minha primeira conclusão do primeiro Ironman, rumo ao segundo. A emoção já está batendo forte aqui, ansiedade. E estamos chegando agora no P12 para retirar o kit. Provavelmente amanhã já um treininho, sábado bike check-in e domingo o dia da grande prova. Bora! Cara, é muito irado esse lugar aqui. Olha a galera já tirando foto com o M-Dot. Beleza? Acabamos de falar de você. É meu? E aí, beleza? Tá falando que ano passado você falou que ia ser o único e tal. E cá estamos de novo. Bom demais. Retirada do kit. Isso é pela oficina oficial, tá? Final do corredor à esquerda. Obrigado. Tô retirando o kit, atleta Ava, caralho! Finalmente, cara, isso daqui eu já conto, é uma baita de um reconhecimento aqui. E aí, beleza?
Quando fui fazer o check-in, agora em Florianópolis, em 2025, eu fui surpreendido positivamente com um convite, né, para me tornar atleta AWA. É um programa realmente de rendimento, de performance dos melhores triatletas do mundo. É um ranking global e eu tive a oportunidade de ter sido convidado para participar desse ranking como AWA Silver, ou seja, já entrei direto no prata, no qual ele seleciona os melhores triatletas que praticam Ironman no ranking global, e eu estou entre os 7% melhores de todo o mundo nisso. E não só o reconhecimento, para mim é super importante, eu sempre sonhava, ao começar a praticar Ironman, eu já sabia o que era o AWA, então é uma grande oportunidade de um selo, um reconhecimento realmente em nível global, de que eu estou no caminho certo, que o nível de performance e a entrega que eu tenho cada vez está me permitindo viver coisas diferentes e ter o reconhecimento de tudo que eu tô me esforçando, que eu tô praticando. Olha aí que irado. A gente está fazendo toda a parceria com o Limited Sports, que é a marca que licencia o Ironman no Brasil. É uma parceria da Estema, que é uma grande produtora de conteúdo ligado ao esporte, com a NetShowMe, que montou todo o Netflix do Ironman Brasil. E aqui são todas as produções de todos os conteúdos de podcast que a gente faz dentro da Expo aqui do Ironman, com vários, trazendo treinadores, assessores, atletas profissionais, atletas amadores, parceiros, expositores para produzir conteúdo e alimentar de maneira exclusiva a plataforma de conteúdo lá. limitedplay.com.br/Estema e com toda a tecnologia NetShowMe construindo esse Netflix do Ironman Brasil. Então a gente tenta plugar tudo, né? A parte profissional, o hobby no esporte, estilo de vida. Aqui a gente tenta equilibrar todos os pratos aí. Eu coloquei o triatlon na minha vida e principalmente o projeto-alvo de um Ironman como um desafio físico. Acho que muitos atletas colocam desafio físico como se desafiar, como um objetivo, né? Como uma meta. Após 3 anos e meio praticando triatlon todos os dias, aumentando os planos-alvo, né? Agora são provas de Ironman. Eu acredito que a mentalidade tenha mudado, deixando de ter só o desafio físico, a minha superação física, e o triatlon passou a ser uma ferramenta incrível na minha vida de autoconhecimento, de autorreflexão, sobre entendimento das minhas fragilidades, sobre entendimento do meu corpo, dos limites do meu corpo, até onde que eu consigo ir, o respeito muito grande ao meu corpo. Então, no final do dia, ele sai de um simples superação física, desafio físico, e passa a ser uma ferramenta que me ajuda em outras perspectivas da minha vida. Ele me ajuda em outras frentes. Me ajuda na frente pessoal, na frente profissional, usando muito como uma ferramenta de autoconhecimento e autorreflexão. Uma outra coisa que o triatlon me ajudou muito é realmente o senso de longo prazo. Eu sempre fui um cara que tomou algumas decisões pautadas no curto prazo, né? Acho que a nossa geração sofre muito disso, né? Dos curto-prazistas, né? De quererem tudo para ontem. Demorou 5 minutos, demorou demais, deveria ter sido em 10 segundos. Tudo a toda hora, tudo disponível a todo momento. O triatlon, ele não é um esporte para quem é curto-prazista. Não tem como você ter essa mentalidade de querer resultados imediatos e se dar bem no triatlon, porque ele te desenvolve muito a valorização do longo prazo. Sempre você tem que ter a cabeça de como que você vai estar daqui 5, 6, 7 horas. Não adianta você tomar decisões pautadas no curto prazo, por se tratar de uma prova de longa duração, é impossível você tomar algumas decisões que vão te gerar um prazer imediato, como se alimentar de maneira descalibrada, assumir um ritmo que você não vai conseguir manter durante 2 horas, 3 horas. Então, você desenvolve muito o senso do longo prazo e você começa a aprender o valor do longo prazo. O resultado de longo prazo é um resultado infinitamente mais sustentável do que o valor e o resultado de curto. E o triatlon te permite você viver isso
e conseguir entender que se você conseguir projetar para o resto da sua vida, para outras esferas, familiar, pessoal, social, amorosa, profissional, você vai conseguir se tornar um ser humano infinitamente melhor do que você é hoje. Acho que são reflexões muito importantes que provas como essa e treinar uma modalidade de alta performance como o triatlon te permite ter, né? Uma delas é sobre os nossos vazios interiores. Acho que todo mundo tem os seus vazios, todo mundo tem seus traumas. Eu tinha vários, eu tenho vários, só que acho que a grande diferença do Rafael de antes para o Rafael de agora é que é o Rafael que não identificava seus vazios, não sabia que eles existiam e tentava preenchê-los através de ficar 3 horas, 4 horas pedalando, 2 horas correndo, querer chegar no nível máximo de físico, né? Para mim, o treino bom era o treino que eu quase passava mal, que a visão começava a ficar turva, quase escurecer a vista. Para mim, isso era um treino bom. Mas o que está por trás disso, né? Dessa mentalidade? Tá um vazio gigante. É um vazio que eu não me permitia conseguir me identificar, não conseguia entender o que estava motivando para aquilo tudo acontecer. E eu acho que o Rafael de hoje é um Rafael mais equilibrado, um Rafael que deu lugar ao seu vazio, conseguiu identificar seus traumas, conseguiu identificar as suas fragilidades, suas frustrações e toma as suas ações muito pautadas a dar lugar para esses questionamentos, né? Hoje eu consigo treinar e fazer a mesma coisa que eu fazia há 2, 3 anos atrás, só que entendendo o que me motiva, o que está por trás, qual é o vazio que eu tenho e como que eu preencho ele de uma maneira muito mais sustentável, mais saudável, né, do que antes, fazer por fazer, sem saber o que estava por trás daquilo. Hoje, não só um alinhamento muito grande de propósito, mas também o entendimento de qual que é a raiz, muitas vezes, do problema. O desequilíbrio, para muita gente, é o desequilíbrio não identificado. O que está causando o desequilíbrio? E eu era um cara que eu não conseguia muito criar essas reflexões para mim. Era um cara desequilibrado e acabava colocando culpa nas minhas frustrações profissionais e pessoais. Hoje eu consigo ter um processo quase de autocura, de autoprovocação, de autorreflexão, que pelo menos eu consigo dar lugar a essas coisas e isso me torna cada vez mais humano. Como eu falei, acho que mais do que um desafio físico, é um desafio mental, é uma ferramenta de autoconhecimento, de autorreflexão. Acho que não tem como você fazer uma prova, no meu caso, né, que eu fiz em 11 horas e 34 minutos, se você não se permite entrar em quase que um estado meditativo, né? Eu não tenho o costume, e eu quero um dia ter este costume de meditar na minha casa, num local específico, enfim. Mas eu encontro dentro dos meus treinos longos, para poder cumprir com uma prova longa como um Ironman, uma oportunidade de entrar num estado meditativo, né? Acho que não tem como você ficar 3, 4, 5 horas pedalando, 2 horas e meia, 3 horas correndo, 1 hora, 1h30 nadando, se você não entra num estado meditativo e que te permite refletir sobre sua vida, sobre as suas conquistas até aqui, o motivo de você não ter alcançado determinado objetivo que você almeja um dia alcançar. Você entra muito com a respiração, te ajuda muito nesse processo. Quem treina para Ironman não treina com fone de ouvido. Então você tá com você mesmo, com a sua respiração, com o seu ritmo, com o seu batimento cardíaco, tudo de maneira harmoniosa e que te permite entrar num flow, num estado meditativo que te ajuda a controlar a ansiedade, controlar a sua respiração,
respiração. Você sai de uma prática de um treino longo, de um triatlo, quase que tendo cumprido o exercício de uma meditação tendo sido feita, que te ajuda ao longo de todo o resto do seu dia, né? Essa de entrar em um estado meditativo, da gente ter atenção plena, tá muito alinhado ao nosso interior, né? A gente quase que entra num estado de flow. Eu lembro muito de uma frase do Ayrton Senna, né? Quando ele bateu o carro em Mônaco, ele falou que ele e o carro era uma coisa só, que ele perdeu totalmente a noção de tempo e espaço, que ele e o carro eram uma coisa só, ele não sabe o que ele viveu naquele momento. Na verdade, o que ele estava vivendo era um estado de flow, por estar muito conectado com o carro, por estar muito conectado com a pista, por estar fazendo o que ele ama. Então, são várias situações que eu também percebo que a gente entra em estado de flow quando a gente tem nosso propósito alinhado, fazendo o que a gente quer, fazendo o que a gente realmente sonhou em fazer. Acontece muito quando você está numa prova de longa distância, num estado meditativo tão puro, que você entra num estado de flow. São tantas as reflexões positivas em relação a esses últimos 3 anos que eu estou vivendo. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção é o fortalecimento de alguns valores internos que eu sempre tive, sempre identifiquei, mas assim é o reforço a eles, né? Acho que um muito claro é a questão de disciplina. Me tornei um ser humano muito mais disciplinado. Para mim, disciplina é a gente honrar com os compromissos que a gente assume com a gente mesmo, porque, na minha visão, se a gente não consegue honrar nem com os compromissos que a gente assina com a gente mesmo, como que a gente vai honrar com os acordos e compromissos que a gente faz com outras pessoas, né? Eu me tornei um ser humano infinitamente mais disciplinado depois de começar a praticar o triatlon. Me tornei um cara muito mais focado, entendendo a necessidade da gente priorizar, entendendo o que é importante priorizar naquele momento. Não tenho como trazer mais reflexão sobre o desbalanceio que eu tive na minha vida há 3, 4, 5 anos atrás, o quanto minha vida estava desequilibrada em todos os níveis e que hoje eu me permito entender o que é prioridade verdadeiramente para mim. Eu não estou falando prioridade no esporte, estou falando Rafael como um ser humano, com todos os papéis sociais, como empresário, filho, como amigo, mas eu trago muitas reflexões de como que, inclusive assumindo esses papéis, existia a pessoa desequilibrada que não conseguia entender o que era a prioridade para cada fase da vida. Eu acho que o esporte me trouxe muito essa noção da priorização para me tornar um ser humano melhor, mais equilibrado, cumprindo com os papéis que também as pessoas precisam de mim. Todos nós somos interconectados e interdependentes. Ninguém é melhor do que ninguém. Quanto mais conectado a gente está com as pessoas que a gente ama, no final do dia, mais feliz a gente se sente. Então, hoje eu consigo dar muito lugar para esse senso de priorização e que me ajuda a me tornar cada vez mais feliz. Esses últimos anos, não só pela prática do esporte, mas principalmente em virtude disso, me tornei uma versão melhor de mim mesmo. Eu sinto que eu estou no caminho e na jornada correta para atingir realmente o alto nível de potencial que eu nasci para viver. E no final do dia, o que eu sinto é que todo mundo pode viver o potencial que nasceu para. Só que muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar esse potencial. Eu era uma pessoa que não conseguia identificar o meu. Então, eu acho que essa mensagem não verbalizada, né? Não preciso ficar falando, mas tudo o que a gente vive e as experiências que a gente compartilha acaba reverberando e ecoando para todas as pessoas. Eu acho que isso se conecta muito com o outro e se eu estiver conseguindo ajudar a transformar as vidas através do entendimento das pessoas, de que elas também podem atingir o máximo do potencial delas, nossa, acho que eu vou ficar com um sentimento de muita gratidão, de muito reconhecimento, porque no final do dia é essa mensagem que eu quero passar. Todo mundo aqui pode viver a melhor fase da sua vida entendendo o mais alto nível de potencial que você nasceu para ter.
só que você precisa descobrir e identificar isso. Eu estou no meu processo de descoberta, você também pode começar e se desenvolver no seu. Essa é a grande reflexão e talvez o maior propósito que eu tenha com toda essa história de triatlon, Ironman, esporte de alto rendimento, poder ajudar as pessoas. Quando a gente se permite entender o que está por trás de uma prova de Ironman e esvaziar esse ego, né, por termos feito uma conquista desafiadora, uma prova de desafio físico, mental, enfim, a gente se permite entender o que está por trás, esvaziar esse ego, a gente começa a realmente ativar uma autoconexão, uma autorreflexão, um autoconhecimento muito grande, né? E muitas vezes quando a gente está com o ego inflado, situações do próprio triatlon te levam a te trazer para o chão, para a terra, para você entender alguns recados importantes que a vida tem para te trazer. Eu tive uma situação super importante na minha vida, foi algo muito transformador, que não aconteceu literalmente dentro de uma prova de triatlon, mas sem dúvida é algo que transformou a maneira minha de pensar, mas obviamente tem a ver com ter alcançado o Ironman de 2024. Eu tinha acabado de concluir a prova e uma semana depois que eu concluí a prova, que eu estava me sentindo muito reconhecido de mim mesmo, me valorizando, com o ego ligeiramente inflado, eu pego uma dengue e a dengue me jogou muito para baixo. Talvez tenha sido uma das piores fases que eu vivi na minha vida, uma semana depois de ter concluído um Ironman. O que é o Ironman? A extrema potência. Estava em alto rendimento, consegui concluir uma prova de 11 horas e 34 minutos, estava me achando. E aí uma dengue vem e te volta à terra, te passando muito um recado de você viveu a extrema potência, agora eu vou te fazer um convite para você viver a extrema impotência, né? Eu não conseguia colocar a minha mão para o lado na cabeceira da cama e pegar um copo de água. Eu não conseguia me auto-hidratar, eu tinha que pedir ajuda para as pessoas, porque tudo doía no meu corpo. Eu fiquei 7 dias internado no hospital. Eu bati 18 mil plaquetas, eu quase morri, quase tive a necessidade de fazer transfusão sanguínea. Isso tudo uma semana depois de um Ironman. Eu acho que são esses convites que a vida te propõe para você se auto-refletir, se autoconhecer. Eu saí da extrema potência para a impotência radical, no qual muitos aprendizados foram absorvidos naquele período, né? Eu estou indo para o meu segundo Ironman esse ano com um nível de respeito sobre a minha jornada até aqui, sobre o que eu busco alcançar numa prova que não é uma medalha, não é um troféu, não é uma colocação. Talvez seja o maior instrumento que eu encontrei na minha vida de equilíbrio, de autoconhecimento, uma ferramenta incrível de humildade. Acho que são muitos os símbolos que uma prova de Ironman ela te permite ter, né? Acho que Ironman é a tradução do inglês para o português, é Homem de Ferro. É uma marca registrada que tem aquele M-Dot, né? Aquele M com a bolinha em cima, como uma das tatuagens mais feitas no mundo, porque todo mundo quer mostrar para si e para os outros que atingiu um desafio de performance em nível extremo, uma prova de longa duração, um desafio físico, mental incrível. Então, são símbolos que são criados que te permite reforçar muito seu ego, muito ego interior, né? Quando você chega no pódio, que você concluiu uma prova como essa, o que o locutor, quando te anuncia seu nome, ele vai falar? Parabéns, Rafael, você é um Ironman. Isso é muito bom quando você tem uma, duas, três experiências de viver isso, mas no final do dia, dando continuidade para a prática, e justamente por conta dessa questão de longo prazo, você se permite não viver tanto esse ego todo inflado de você ter sido um atleta que concluiu uma prova de Ironman como essa. Viver de maneira contínua esse esporte, você entende que esses símbolos
te conectam, mas talvez não seja a melhor definição ser um Ironman, né? O que no final do dia isso quer dizer? Ninguém é Ironman, ninguém é de ferro. A gente se pega a todo momento usando o triatlon como uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento e autorreflexão. Acho que de tudo isso, algumas reflexões me vêm. A primeira é que a alta performance, no final do dia, ele deixou de ser distância, velocidade, ranking numa prova, passou a ser consistência emocional. É realmente esse processo interno nosso de entender quão presente nós realmente precisamos ser em situações desconfortáveis para estarmos completos, para justificar tudo aquilo que a gente está fazendo. Isso para mim é alta performance. Rafael Del Monte, parabéns, você é um Ironman. A grande moral dessa história toda e talvez a maior reflexão que eu faço na minha terapia, nas conversas com meu treinador, com meu assessor, nas minhas meditações internas, nas minhas meditações ao longo dos treinos, nos meus processos de autorreflexão enquanto eu nado. O nome dessa prova é Ironman, mas talvez o que a gente menos realmente sinta é que nós somos homens e mulheres de ferro, né? Acho que ninguém tá aqui para vestir quase que essa armadura aqui, essa solidez, essa inflexibilidade que somos todos de ferro. Ninguém é de ferro, no final do dia somos todos seres humanos em busca de sermos amados
porque essa é a grande natureza do ser humano, de sermos reconhecidos, de conseguirmos estar pertencentes a alguma comunidade, pertencermos a algo. Tudo isso é para incluir a gente, é para nos valorizar e nos autorrefletir sobre nosso propósito de vida. O que menos se tem aqui são homens e mulheres de ferro. Todo mundo é humano, todo mundo com suas inquietações internas, com seus processos de autodescoberta. Eu estou na minha jornada, estou muito longe ainda de responder todas as perguntas, mas pelo menos o Rafael de hoje é um Rafael que se permite entender que não respondeu as perguntas ainda. E talvez o Rafael que comece a levantar suposições de quais são as perguntas verdadeiramente importantes. Muito melhor nessa linha do que a linha de nem querer saber quais perguntas eram, simplesmente reproduzir, fazer para ter uma medalha no peito, para ter um reconhecimento numa foto no Instagram. Acho que isso é muito pequeno. Eu acho que esse processo de autodescoberta é o que realmente permite com que a gente viva a nossa melhor versão. Por todas essas reflexões, eu acredito que o melhor jeito da gente chegar no pódio, depois de uma prova de Ironman de 10, 11, 12 horas, até 17 horas de prova, e ser recepcionado pelas pessoas falando: parabéns, Rafael, você não é um Ironman.